232. Os cristãos são batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Pelo menos era na igreja verdadeira, porque agora não é mais, né? Além disso, eles respondem creio à tríplice pergunta com que são interpelados a confessar a sua fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Fides hominum Christianorum in te Trinitae consisti. A fé de todos os cristãos assenta na Trindade. Que os bergolianos acham incompreensível, né? 233. Os cristãos são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não nos nomes deles, porque não há senão um só Deus, o Pai onipotente, o seu Filho unigênito e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. 234. O mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. É o mistério de Deus em si mesmo, e portanto a fonte de todos os outros mistérios da fé e a luz que os ilumina. É o ensinamento mais fundamental e essencial da hierarquia das verdades da fé. Toda a história da salvação não é senão a história do caminho e dos meios pelos quais o Deus verdadeiro e único Pai, Filho e Espírito Santo se revela, reconcilia consigo e se une aos homens que se afastam do pecado. 235. Neste parágrafo se exporá brevemente de que maneira foi revelado o mistério da Santíssima Trindade, como é que a Igreja formulou a doutrina da fé sobre este mistério e, por fim, como é que, pelas missões divinas do Filho e do Espírito Santo, Deus Pai realiza o seu desígnio de benevolência, de criação, de redenção e santificação. Então, Criador, Redentor e Santificador, como nós já dissemos, né? Mas é difícil de entender, não é? 236. Os padres da Igreja distinguem entre teologia e oikonomia, designado pelo primeiro termo o mistério da vida íntima de Deus Trindade e pelo segundo todas as obras de Deus pelas quais ele se revela e comunica a sua vida. É pela oikonomia que nos é revelada a teologia, mas inversamente é a teologia que esclarece toda a oikonomia. As obras de Deus revelam quem ele é em si mesmo, e inversamente o mistério do seu ser íntimo ilumina o entendimento de todas as suas obras. Analogicamente, é o que se passa com as pessoas humanas. A pessoa revela-se no que faz. Quanto mais conhecemos uma pessoa, tanto melhor compreendemos o seu agir. É a nossa frase que nós colocamos aqui, né, no início, aqui do Santo Agostinho. Só se ama aquilo que se conhece. Se a gente não conhece, a gente não vai amar. E se não amar, não vai conhecer. Então, mais ou menos por aí que funciona, né? 237. A Trindade é um mistério de fé. A Trindade é um mistério de fé em sentido estrito, um dos mistérios ocultos em Deus que não podem ser conhecidos se não forem revelados lá do alto. É verdade que Deus deixou traços do seu ser trinitário na obra da criação e na sua revelação ao longo do Antigo Testamento, mas a intimidade do seu ser com a Trindade Santíssima constitui um mistério inacessível à razão sozinha. E mesmo a fé de Israel, antes da encarnação do Filho de Deus e da missão do Espírito Santo. Já era difícil entender Deus antes do Testamento e continua difícil entender completamente Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então não tem como compreender. A pessoa tem que ter fé. Número 2. Revelação de Deus como Trindade. O Pai revelado pelo Filho. 238. A invocação de Deus como Pai é conhecida em muitas religiões. Aí vem o Abraão, nosso pai, né? Que o Bergoglio ama, né? Que a partir do Abraão ele quer criar a religião abraâmica. A divindade é muitas vezes considerada como pai dos deuses e dos homens. Em Israel, Deus é chamado pai enquanto criador do mundo, mas ainda Deus é pai em razão da aliança e dom da lei a Israel, seu filho primogênito, também chamado pai do rei de Israel, e é muito especialmente o pai dos pobres, do órfão e da viúva, entregues à sua proteção amorosa. Aí vem os bergolianos com a teologia da libertação e do comunismo e falam que Deus é o pai dos pobres, todo mundo tem que ser pobre. Não! Não é assim! Não, olha, eu vou explicar para os bergolianos o que é o pobre. O pobre é o cristão. Por que o pobre é cristão? Porque ele depende só de Deus, ele não é apegado às coisas deste mundo. Então esta é a pobreza de espírito, pobres que não se pegam aos bens materiais, porque tem pobres que são mais apegados do que os ricos, tem ricos que fazem doações muito boas para os pobres,
fazem caridade, pessoas muito boas, mas são ricos. Então não quer dizer que riqueza... Ai, agora vem agora com esse negócio de transferência de renda, né, dos ricos para os pobres. Claro, isso é muito bom. Mas aí deixa os pobres mal acostumados porque não querem trabalhar. E essa vai ser a questão da nova ordem mundial, né? Os pobres não vão trabalhar porque eles dão muita despesa, né? Como já falamos ali, tem encargos trabalhistas e tudo mais. Vamos implantar robôs. Robôs é a solução para a nova ordem mundial. Não vamos deixar o ser humano trabalhar. Vamos deixar ele quietinho lá. Vamos diminuir um pouco a população mundial. Vamos matar um pouquinho ali, uns 10 milhões ali. Vamos matar só uns 10 milhões, a gente mata. Aí o resto a gente dá um saláriozinho, assim, ó, essencial de R$ 1.000. Tá louco de bom. A gente alega a vida inteira. Só botar um chipzinho nele ali, ó. Fica controladito, não tem problema. Nem doença não vai dar. 239. Ao designar Deus com o nome de Pai, a linguagem da fé indica principalmente dois aspectos. Que Deus é a origem primeira de tudo e a autoridade transcendente, e ao mesmo tempo que é bondade e solicitude amorosa para com todos os seus filhos. Esta ternura paternal de Deus também pode ser expressa pela imagem da maternidade, que indica melhor a imanência de Deus, a intimidade entre Deus e a sua criatura. A linguagem da fé vai assim alimentar-se na experiência humana dos progenitores, que são de certo modo os primeiros representantes de Deus para o homem. Mas esta experiência diz também que os progenitores humanos são falíveis e podem desfigurar a face da paternidade e da maternidade. Convém então lembrar que Deus transcende a distinção humana dos sexos. Não é homem nem mulher, é Deus. Transcende também a paternidade e a maternidade humanas, sem deixar de ser de ambas a origem e a medida. Ninguém é pai como Deus. Então Deus não se distingue entre homem e mulher, porque essa é uma linguagem humana para definir o sexo, né? Então Deus está totalmente acima está fora dessa realidade humana. Então não se distingue Deus nessa parte. Também ali a questão de que os progenitores, né? As nossas famílias, elas também têm que passarem a fé católica para as crianças. Não é o que está acontecendo, né? Porque as crianças já são educadas no celular, ficam no celular por ali. Poucos fazem a catequese, quando agora não tem mais catequese, mas quando faziam a primeira comunhão só para agradar o pai, para fazer, para ficar com o diploma ali, e depois adeus tia Chica. E não é assim. Então essa é a nossa fé. Nós temos que ver que Deus está acima das nossas compreensões e ninguém é pai como Deus. Deus é pai. Nós temos que, apesar de algumas pessoas não terem pai ou não terem mãe, nós temos Nossa Senhora, que é nossa mãe, e devemos nos apegar a ela. Muitas pessoas se tornaram santas, mesmo sem pai ou sem mãe, mas que encontraram em Deus e Nossa Senhora e no próprio Jesus a sua família. 240. Vamos ver que hora é. Dá tempinho ainda, está bem devagar hoje, né? 240. Jesus revelou que Deus é Pai, num sentido inédito. Não é somente enquanto Criador. É Pai eternamente em relação ao seu Filho único, no qual eternamente só é Filho em relação ao Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aí tem a questão dos mandamentos, né? Quem faz a vontade do meu Pai, esse virei e me manifestarei a ele e faremos nele a nossa morada. Então, se nós, enquanto pessoas dizem que é o Criador, quando a pessoa diz que é o Criador é porque ela não obedece os mandamentos. A partir do momento em que a pessoa é batizada e obedece os mandamentos, aí ela se torna filha. E se torna filha, aí Deus se revela. Mas os mergulhanos, eles não obedecem os mandamentos, né? Então não adianta que eles não são filhos de Deus. São filhos do capiroto. Enquanto eles não se converterem, né? Mas tudo tem jeito. A gente tá aqui para isso, né? Para ver se tem alguém que tá por aí, que Deus não veio ainda, porque tá esperando alguém tomar vergonha na cara, como diz o padre José Augusto, né? Tomar vergonha na cara e se converter de uma vez, porque senão espera até quando para terminar esse mundo velho. 241. É por isso que os apóstolos confessam que Jesus é o Verbo que estava no princípio junto de Deus e que é Deus. A imagem do Deus invisível, o resplendor da sua glória e a imagem da sua substância. 242. Na esteira deles, seguindo a tradição apostólica, no primeiro concílio ecumênico de Nicéia, em 325, a igreja confessou que o Filho é consubstancial ao Pai, quer dizer, um só Deus com ele. O segundo concílio ecumênico, reunido em Constantinopla, em 381, guardou
esta expressão na sua formulação do credo de Nicéia e confessou: o Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Então esta foi a parte que nós vimos do credo niceno constantinopolitano, que nós já vimos aqui na nossa live. Vamos ver se a gente consegue seguir aqui ou deixa para amanhã. Agora são a Santíssima Trindade. Acho que vamos terminar aqui, né? Vamos ler rapidinho aqui. Vamos ler o Pai e o Filho revelados pelo Espírito. Vamos ver se a gente termina. Antes da sua Páscoa, Jesus anuncia o envio de um outro Paráclito defensor, o Espírito Santo. Agindo desde a criação e tendo outrora falado pelos profetas, o Espírito Santo estará agora junto dos discípulos e neles para os enviar, ensinar e os guiar para a verdade total. E assim o Espírito Santo é revelado como uma outra pessoa divina em relação a Jesus e ao Pai. Então o Espírito Santo ele vem para complementar toda essa trindade, né, para que nós possamos compreender a Deus e também ter acesso a Ele. Senão, sem o Espírito Santo é impossível, né? 244. A origem eterna do Espírito revela-se na sua missão temporal. O Espírito Santo é enviado aos apóstolos e à Igreja, tanto pelo Pai em nome do Filho, como pessoalmente pelo Filho depois do seu regresso ao Pai. O envio da pessoa do Espírito após a glorificação de Jesus revela em plenitude o mistério da Santíssima Trindade. Então, o Espírito Santo nos revela esse mistério da Trindade. Como já disse meu amigo Marcelo, não vou cansar de dizer, né? Ele que falou essa frase foi do Marcelo. Isso aí é uma verdade de fé. Ó, os bergolianos, eles não têm o Espírito Santo. Assina embaixo Marcelo Martins. 245. A fé apostólica relativamente ao Espírito Santo foi confessada pelo segundo concílio ecumênico reunido em Constantinopla em 381. Nós acreditamos no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida e procede do Pai. A Igreja reconhece assim o Pai como a fonte e a origem de toda a divindade. Mas a origem eterna do Espírito Santo não está desligada do Filho. O Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, é Deus uno e igual ao Pai e ao Filho, da mesma substância e também da mesma natureza. Contudo, não dizemos que ele é somente o Espírito do Pai, mas ao mesmo tempo o Espírito do Pai e do Filho. O credo do Concílio de Constantinopla da Igreja confessa que ele, como o Pai e o Filho, é adorado e glorificado. Então, né, como disse no outro vídeo, né, na Santíssima Trindade não tem ciúme. Mas neste mundo os bergolianos têm ciúme. Entre eles são igualzinhos, né, mas se tem um filho de Deus que fala a verdade de Deus, aí eles já ficam loucos de ciúme e já começam a renegar e já fazem desabafo na missa. Que vergonha! Que vergonha. Fazer desabafo na missa, rapaz. Vai rezar, olha. Vai diante do Santíssimo. Vai rezar lá, ó. Vai pedir pra Deus mostrar a verdade, se tu tá errado ou não. Não vem passar vergonha, rapaz. Por favor. Fazer desabafo na missa não homilia. Tem vergonha na cara, rapaz.